14, versículo 5. Então Tomé perguntou: Senhor, nós não sabemos aonde é que o Senhor vai. Como poderemos saber o caminho? Em uma das minhas viagens a trabalho, eu fiz uma parada para almoçar em um posto de serviços. E enquanto eu estava lá parado, no estacionamento, almoçando, eu olhei para o carro do lado e vi que tinha um casal. Um casal com a idade de mais ou menos uns 70 anos. E eles estavam desdobrando aqueles grandes mapas. E eu logo imaginei que eles estavam fazendo uma viagem de turismo. E eles estavam com aquele mapa enorme no carro, se preparando e decidindo que rumo tomar. E aí, naquele momento, eu voltei um pouco ao tempo e tentei lembrar quando foi a última vez que eu usei um mapa e quando foi a última vez que eu me orientei através de um mapa. E então eu voltei para mais ou menos no ano de 2000, quando eu e a Aline estávamos para nos mudar para Goiânia. E era uma cidade nova para mim. E uma das primeiras coisas que eu fiz foi comprar um mapa da cidade. E eu passava algum tempo estudando aquele mapa. E com um certo tempo eu já conseguia andar por toda a cidade sem problema nenhum. Mas em alguns momentos eu acabava entrando numa rua que ainda não estava na minha cabeça. E aí eu me sentia um pouco perdido e eu tinha que voltar até encontrar um ponto que era familiar para mim. E aí a partir dali eu seguia usando, digamos, o mapa que eu já tinha decorado. Então tinha esses inconvenientes usar o mapa, a gente se perdia às vezes. E aí eu voltei a pensar no casal. Por que que hoje eles estariam usando um mapa ao invés de um GPS? Todos sabem o que é o GPS? Todos sabem o que significa a sigla GPS? GPS em inglês significa Global Position System, que em português significa Sistema de Posicionamento Global. Então o GPS ele diz para você aonde que você está no globo. E aí eu pensei, por que que esse casal está usando um mapa e não um GPS? É tão fácil com o GPS, não? E a resposta é que eles estavam em uma viagem sem compromisso. Eles não tinham um compromisso de tempo e perder um pouco de tempo para eles não era um problema. Se perder um pouco na cidade também não era um problema. Fazia até um pouco de parte da diversão. Ter essa dificuldadezinha, um pequeno desafio. Então para eles isso não era um problema. E eu pensando assim, às vezes refletindo sobre o GPS, na minha opinião o GPS é uma das mais fantásticas invenções que se teve. Eu não sei se vocês param para pensar nisso ou se vocês são apenas usuários que usam o GPS, mas não pensam como é que ele funciona. Pelo menos eu sempre fiz isso. Eu punha lá para onde eu queria ir e ele me levava para o lugar. Mas essa semana eu parei para pensar. Quando que ele iniciou? Porque eu lembrei do ano 2005, quando eu ainda estava usando mapa em algumas situações. E eu pensei, mas quando é que essa tecnologia chegou? E eu fiz um pouco de pesquisa, não muito, e eu quero deixar para vocês só a nível de curiosidade. Como o GPS surgiu? Em 1960, teve um projeto chamado Navistar, nos Estados Unidos, que tinha um objetivo principal de melhorar o sistema de navegação que já se utilizava. Em 1973, foi juntado várias ideias de várias pessoas para idealizar o projeto do GPS. Então, tinha o Navistar, que era só um projeto para melhorar o sistema de navegação, e então, em 1973, foi juntado ideias para formar o GPS. Em 1995, o sistema já estava sendo utilizado para os militares.
Em 2000, os Estados Unidos abriu para o uso para pessoas normais de uma forma gratuita. E eu não lembro exatamente desde o ano 2000 quando foi que eu comecei a utilizar, mas eu lembro que era um aparelho um pouco caro, você tinha que comprar o aparelho, depois você precisava comprar o mapa. Não era como hoje que tem o Google Maps, que você baixa o mapa atualizado e você tinha que ficar atualizando o mapa e toda vez você pagava por esse mapa. Hoje está bem fácil. A maioria das pessoas sabem na questão de que você só precisa dizer ao GPS para onde você tem que ir e o GPS faz o resto. Eu quero tentar aqui, de uma forma simples, explicar algo que eu aprendi essa semana a respeito de como funciona o GPS, só para terem uma ideia. Então, diferente de você pensar que o satélite identifica onde você está, na verdade, quem faz o trabalho de dizer onde você está é o seu aparelho. É o seu aparelho GPS. O seu celular ou o seu aparelho dedicado de GPS. O que acontece é que ao redor do globo nós temos 31 satélites. Acho que essa informação está atualizada. E nós precisamos estar visível para pelo menos 4 para ter a localização precisa. Então, para tentar explicar, eu tenho meu aparelho aqui e digamos que eu tenho um satélite do lado de lá e eu tenho um satélite do lado de cá, começando por 2 satélites. O satélite fica mandando informações o tempo inteiro para todo mundo, em todas as direções dele. E essa informação, quando ela chega no meu aparelho, o meu aparelho calcula essa informação que vem, ela vem com a data e a hora que foi enviado o sinal. O tempo inteiro ele manda um sinal novo com a data e hora. Quando o meu aparelho recebe aquela, como se fosse uma mensagem com a data e hora, ele calcula quanto tempo levou para chegar a mensagem, baseado na hora que foi enviada e a hora que eu estou, e ele identifica a distância que você está daquele satélite. O mesmo acontece com esse satélite. Isso faz definir um ponto nesse plano. Mas agora você não sabe se você está para frente ou está para trás. Então nós temos um terceiro satélite que faz você identificar essa posição nesse sentido. Mas por que precisaríamos do quarto? Acontece que o satélite ele envia informações com uma data e um horário perfeito, que ele tem um relógio atômico, o que nós não temos no celular. Por conta disso, nós precisamos do quarto satélite. Isso foi o máximo que eu cheguei. Eu parei quando eu comecei a tentar entender o cálculo da coisa. Então, se os irmãos quiserem, os irmãos podem ir mais a fundo. Eu parei por aqui. Mas o que eu entendi foi, o satélite não me rastreia. Na verdade, o meu aparelho calcula onde eu estou e só me diz aonde eu estou. E quando a gente coloca o endereço, ele roteia para você como faz para chegar onde você quer chegar. Mas quando o aparelho sabe onde você está, ele precisa estar vinculado a algum mapa pré-definido. Porque sem o mapa ele não saberia como te levar para uma rua ou, no caso de um barco, ele precisa saber um caminho melhor para traçar no mar, só que ele precisa saber onde estão as ilhas, onde estão tudo. Então, houve um trabalho para vincular o posicionamento com um mapa pré-estabelecidos. Agora, tem algumas coisas em particular no GPS que me chamam um pouco a atenção. Ele sabe onde nós estamos, mesmo que nós não sabemos. Isso é muito bom. Podemos estar perdidos, mas o GPS sabe onde você está. Não importa onde nós estamos no momento, ele vai nos guiar para onde definimos que queremos ir. Hoje, como a tecnologia avançou um pouco, o GPS consegue até fazer você evitar um trânsito ou um acidente, porque ele está vinculando, ele acessa informações de vários outros usuários do GPS. E uma coisa que eu acho muito interessante, o GPS é persistente. Ele não desiste de você. Às vezes nós estamos
sendo guiados por uma rota, mas de repente nos distraímos e pegamos uma direção errada, o que o GPS faz? Ele recalcula a trajetória e não importa onde você está agora, ele vai te levar para onde você quer ir, baseado aonde você está agora. Eu não sei quanto a vocês, mas eu estou tão acostumado a utilizar o GPS que eu até esqueço de ter um plano B. Se minha bateria acabar, eu vou ficar um pouco perdida. Ou eu vou ter que lembrar como é que fazia antes, né? Como que era o nosso GPS antigamente? Postos de gasolina, né? Dizem que quem tem boca vai a Roma. Com GPS você nem precisa ter boca para ir a Roma, né? Então, houve uma vez que eu estava com a Aline e os meninos subindo uma montanha. E a gente decidiu de última hora, vamos subir a montanha e fomos. E no meio do caminho na montanha começou a chover, neblina, vento, todo tipo de coisa. Quando nós estávamos lá no pico, já estava ficando um pouco tarde e nós decidimos descer para não ter perigo de chegar à noite e também por conta do frio e tal. Quando nós resolvemos começar a descida, tinha tanta neblina que era difícil enxergar alguns metros à frente. E a sensação foi, como nós vamos identificar os caminhos? Porque a trilha, você consegue identificar o que é uma trilha, porque várias pessoas passaram por ali. Mas quando você chega num lugar onde você vê vários caminhos, como você identificar o caminho certo para chegar no lado da montanha que você quer chegar, onde está o seu carro? Ou a gente poderia acabar ficando um pouco perdido e andar muito mais do que precisaríamos, e passar frio, andar de noite e tal. Então, mais uma vez, a minha melhor opção foi confiar tudo no GPS. E não só no GPS, eu tive que confiar também na rota que alguma pessoa fez naquela montanha e que ela compartilhou no aplicativo que eu estava usando. Porque como é uma montanha, não tinha ruas. Então alguém que foi, andou aquele caminho e compartilhou aquela rota. Então eu estava confiando numa pessoa que fez a rota e estava confiando num aparelho que eu nem sabia como é que funcionava. Mas a pergunta é, por que eu estou promovendo tanto o GPS hoje? Na verdade, eu não quero vender para vocês um GPS ou uma tecnologia nova. A verdade é que tem umas particularidades a respeito de Jesus que eu acho que é um pouco semelhante com a forma que o GPS funciona. E eu gostaria de refletir em algumas particularidades dessa com vocês. Como foi lido no texto inicial, em João capítulo 14, verso 5. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como poderemos saber o caminho? E então na sequência responde Jesus, Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Assim como o GPS, Jesus ele sabe exatamente onde você está. Mas não só isso, melhor que o GPS, ele sabe como você está. Ele sabe o que passa no seu coração. Ele sabe todas as suas angústias, aquilo que te incomoda. Ele sabe as suas dificuldades, as suas lutas. Ele sabe a sua condição de saúde. Ele conhece todos os seus pecados. E por incrível que pareça, ele não se importa com isso. Ele sabe que você está com dificuldades no casamento. Ele sabe que você precisa daquele dinheiro para pagar aquela conta. Ele sabe que você precisa passar naquele exame. Outra particularidade que eu acho interessante é, assim como o GPS, você não precisa ir para um ponto inicial para poder achar o rumo como eu tinha que fazer com o mapa. Voltar para uma área conhecida para achar o rumo correto. Com Jesus, não. Você pode passar a ouvi-lo agora. Você não precisa estar numa situação especial para segui-lo. Ele está esperando. Onde você estiver, na condição que você estiver,
Ele tem uma rota especial para cada um de nós. Ele tem uma condição especial para a sua vida, para a minha vida. Não importa a tua situação ou a dificuldade que você está nela. Ele tem um plano especial para você. Em Salmos 25:10, diz assim: Ele é fiel e com amor guia todos os que são fiéis à sua aliança, que obedecem aos seus mandamentos. Alguns anos atrás, um amigo que estava em dificuldades, eu falei para ele: você deveria entregar os seus problemas nas mãos de Deus. E aí ele me disse: eu sei, mas a minha situação está toda complicada e primeiro eu quero resolver algumas coisas e depois eu vou à igreja. E o que acontece é que faz anos ele continua tentando resolver as coisas. E ele continua não na igreja. Em Jeremias 10:23 fala: Ó Senhor, eu sei que ao homem não pertence o seu próprio caminho, nem lhe compete traçar seus passos. Assim como o GPS, Jesus não desiste de você. Você então está seguindo os comandos do GPS. E aí você vira à direita, vira à esquerda, mas aí você se perdeu um pouco. Jesus, da mesma forma, ele entende quando você está na sua vida espiritual e às vezes você se distrai e cai numa tentação. Mas o que acontece com Jesus é muito semelhante ao GPS. Ele já está com a rota preparada, esperando você voltar a segui-la. Simples assim. Você errou, você se desviou da rota. Quando você está no GPS e você desvia da rota, acontece que depois você muitas vezes tem que percorrer um caminho mais longo para chegar ao destino, o que te atrasa no tempo. E isso é como se fosse um castigo por ter desviado. Às vezes você desvia porque você acha que é um caminho melhor e acaba caindo num trânsito que você não sabia, mas o GPS tentou te evitar. Então, nesse momento, nós somos relativamente punidos. Jesus não tem vontade de te punir, mas as nossas decisões na nossa vida espiritual acabam nos levando a um castigo. Mas Jesus está sempre pronto a te conduzir para o destino. Em Salmo 119:75 fala: Reconheço, Senhor, que as tuas decisões são justas. Foi com lealdade que me castigaste. Diferente do GPS, que você pode escolher o destino que você quer ir, com Jesus é um pouco diferente. Ele tem apenas um destino. Mas não se preocupe. Como diz em Deuteronômio 32:4, Ele é a nossa rocha, suas obras são perfeitas, seus caminhos todos justos. Deus é fiel e jamais comete erros. Deus é bom, sábio e justo. Jesus está programado para um destino apenas. Jesus, ele quer te livrar dos pecados. Jesus, ele quer te dar a paz. Ele quer que sejamos felizes. Ele quer nos levar ao Pai. Esse é o destino que ele tem programado para nos guiar. Não importa então a sua situação, ele vai levar ao Pai. Não importa a sua dificuldade, ele quer te tirar dela. É assim que ele está programado. Ele está programado para nos salvar. Lembra quando eu falei que estávamos na montanha e depositei minha confiança no GPS? E principalmente na rota que algum desconhecido executou e compartilhou? O GPS sozinho não faz nada. Ele precisa estar vinculado a uma rota. Como no mar, por exemplo, ele precisa estar vinculado às cartas náuticas. Da mesma forma que confiei cegamente na pessoa que fez aquela rota, devemos confiar em Jesus, pois ele já fez essa rota com o Pai.
e Ele tem tudo preparado. Em João 14, de 1 a 3, diz: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito isso. Vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Tenha fé. Quando estiver sendo guiado por Jesus, Ele vai estar ao teu lado em todas as situações, todas as dificuldades. Você não precisa se preocupar com as coisas do futuro. Ele já tem um plano. Então aquelas preocupações, será que vai faltar comida? Será que eu tenho que fugir? Não se preocupe. Confia em Deus, confia em Jesus e segue Ele. Ele vai te levar. Mesmo que a dificuldade venha, Ele vai estar contigo. Jesus foi à casa do Pai e Ele tem um lugar preparado para nós. O que estamos fazendo? Estamos seguindo as orientações de Jesus, que é o único que sabe o caminho? Estamos cada vez mais perto de alcançar o nosso destino final? Ou estamos como aquele casal, seguindo apenas um mapa, na esperança de se perder um pouquinho? Estamos sem compromisso de tempo? Um dia eu vou para a igreja e começo a seguir Jesus. Não tem pressa. Será que pensamos, vamos desviar só um pouquinho da rota e aproveitar um pouco o que o mundo tem a oferecer? Tem tantas coisas legais no mundo também. E depois voltamos para a rota. O que acontece é que o depois, ele às vezes vai ficando cada vez mais distante. E, infelizmente, algumas pessoas elas morrem antes de o depois chegar. Então sim, pode acontecer. Essa manhã eu tive uma notícia que foi muito boa. A verdade é que uma família, principalmente o chefe do lar, o homem, estava afastado da igreja, tendo conhecido a igreja por muitos anos, eu não sei quanto tempo. E essa família decidiu voltar para a igreja por agora e estão todos se preparando para se batizar. 30 anos afastado da igreja. Graças a Deus eles ainda tiveram tempo. Mas isso não acontece para todos. Alguns morrem antes. Então hoje eu tenho apenas um apelo a você e a mim. Confie cegamente em Jesus como seu Salvador hoje. Entrega a sua vida com todos os problemas, com todas as dificuldades hoje. Tenha fé que, como está escrito em Mateus 19, 26, aquilo que parece impossível para o homem é possível para Deus. Eu quero concluir com um salmo que eu gosto muito e que eu acho importante que todos meditem nele diariamente. O Salmo 25, quem quiser abrir a Bíblia, vamos ler juntos. Ó Senhor Deus, a Ti dirijo a minha oração. Meu Deus, eu confio em Ti. Salva-me da vergonha da derrota. Não deixes que os meus inimigos se alegrem com a minha desgraça. Os que confiam em Ti não sofrerão a vergonha da derrota, mas serão derrotados os que sem motivo se revoltam contra Ti. Ó Senhor, ensina-me os Teus caminhos e faze com que eu os conheça bem. Ensina-me a viver de acordo com a Tua vontade, pois Tu és o meu Deus, o meu Salvador. Eu sempre confio em Ti. Ó Senhor, lembra da Tua bondade e do Teu amor, que tens mostrado desde os tempos antigos. Esquece os pecados e os erros da minha mocidade. Por causa do Teu amor, da Tua bondade, lembra de mim, ó Senhor Deus. O Senhor é justo e bom, por isso mostra aos pecadores o caminho que devem seguir. Deus guia os humildes no caminho certo e lhes ensina a sua vontade.
Ele é fiel e com amor guia todos que são fiéis à sua aliança e obedecem os seus mandamentos. Ó Senhor Deus, cumpre a sua promessa e perdoa os meus pecados, porque são muitos. Aqueles que temem o Senhor aprenderão com ele o caminho que devem seguir. Eles sempre terão sucesso, e a terra prometida será dos teus filhos. Ó Senhor Deus, é amigo daqueles que o temem e lhes ensina as condições da aliança que fez com eles. Eu olho sempre para o Senhor, pois ele me livra do perigo. Ó Deus, olha para mim e tem pena de mim, pois estou sendo perseguido e não tenho proteção. Livra o meu coração de todas as aflições e tira-me de todas as dificuldades. Vê as minhas tristezas e sofrimentos e perdoa todos os meus pecados. Vê quantos inimigos tenho. Vê como é grande o ódio deles contra mim. Protege-me e salva-me. Livra-me da vergonha da derrota, pois em ti encontro segurança. Que a minha honestidade e sinceridade me protejam, porque confio em ti. Ó Deus, salva Israel, o teu povo de todas as suas dificuldades. Amém? Que possamos encontrar em Jesus como o nosso guia para todas as situações. Esse é o meu desejo para todos nós.